Super bacana estar aqui com vocês para falar sobre futuro, inovação e ecossistemas, que são organismos que eu frequento há mais ou menos 10 anos. Então, eu queria falar um pouco sobre a minha vivência dentro desses ecossistemas e um pouco sobre futuro. Trabalho com futuro, inovação, comportamento. Eu vim aqui falar um pouco do mix dessas histórias, olhando para o futuro dos ecossistemas de inovação. Quando a gente fala de ecossistemas de inovação, a gente pode encarar que é inovação aberta, CVC, CVB, qualquer relação, né? E hoje a gente está percebendo, nos meus estudos, nas minhas passagens, que essa relação corporação e ecossistemas estão mudando cada vez mais. E elas vêm se ressignificando em todo momento. Quero falar um pouco das minhas passagens. Bom, o que eu vou falar hoje são das escolas que eu passei, um pouco do filtro e tudo mais. Com muito orgulho, César está aqui também. Eu tive uma vivência em ambiente de inovação aberta nessas empresas aí ao longo dos meus 20 anos de experiência em inovação e 10 de inovação aberta. Meu papel, eu sou um futurista corporativo, na verdade, eu olho sistemas, comportamentos, oportunidades e tendências para conseguir trazer o futuro para o presente no ambiente corporativo. E por que eu vim estudar futuro, né? A gente vive num momento de um futuro muito romanceado, em que o carro voador vai estar presente na nossa vida, ou que o Vale do Silício vai salvar o mundo, e não é necessariamente dessa forma que acontece. Porque nós vivemos um mundo em que as situações são voláteis, a gente vive a ultra-customização, tanto de comportamento quanto de necessidades, né? E cada vez mais o impacto global vem trazendo uma mudança, né? Uma repostura de uma mudança comportamental ali no ambiente corporativo, né? Tendo em vista que hoje nós temos várias situações, como o B3 e tudo mais, que solicitam que as empresas tenham um pacto, né, muito bem acordado, né, no ambiente socioambiental. Sem falar que a ultracustomização também nas relações, elas têm a ver com os novos comportamentos, né? Aqui foi uma análise que eu consegui mapear, que os comportamentos a gente está vivendo a gente vai começar a viver em 2024, né? Ali de maneira muito madura, esses 4 comportamentos, né? O choque com o futuro, a gente ficou muito preso, a gente sentiu a necessidade ali, né, de olhar para o futuro de uma maneira muito mais realizada, né? Muito mais prato do dia, né? O que eu posso fazer ali no meu impacto, dentro do meu mundo, o que eu posso ajudar ali no impacto socioambiental. Quando eu vejo que eu estou preso, nós ficamos presos durante 2 anos, né? Esses 2 anos atrás, ali parece que foi há muito tempo, não, né? E esse excesso de estímulo, né, faz com que nós saíssemos, né, do nosso mundo, que a gente consiga socializar cada vez mais. O otimismo realista, aquilo que eu falei, né? Como que eu posso, né, encarar o real ali do comportamento de uma maneira ali sem nenhum filtro, sem nenhuma fumaça, né? E o encantamento, né? Cada vez mais as empresas e os consumidores estão querendo muito mais ter um encantamento real da história que faça parte do seu propósito, né? E quando a gente fala de propósito e comportamento, eu fui uma criança que vivia nos anos 80 e esse cenário era totalmente inverso, né? Era criança no carrinho e cachorro na coleira. E aí, o que eu coloco aqui, esse ponto de incômodo para vocês, né? Se essa mudança de comportamento sutil aconteceu e nós internalizamos, quais serão as outras que já estão acontecendo e a gente não conseguiu ter esse cheiro aí desse futuro que está chegando, né? Então, meu papel aqui com vocês hoje é estimular esse olhar de mudança comportamental sutil, né? E olhando para ecossistemas. E quando a gente fala de inovação, né? E qualquer relação com esse asset criativo, é muito legal se guiar por esse mapa mental, né? Ou por alguma necessidade, ou por algum problema. A ideia qual que é, né? A junção dessa química é uma receita de bolo aqui, né? Eu saio com algum asset digital, ou disruptivo, ou um novo comportamento, né? Para explicar aqui de uma maneira super fácil, é o Uber, né? O Uber nasceu de uma tendência, né, de pessoas querendo otimizar ali sua relação com a logística, as pessoas querendo rentabilizar novos trabalhos, o futuro do trabalho entra muito aqui. Poxa, eu tinha uma tecnologia que era rede social e geolocalização. Poxa, surgiu um novo negócio. E esse negócio impulsionou o futuro do trabalho e outras questões ali comportamentais, né? E se a gente olhar também pelo papel de como nós podemos influenciar o mundo, trazendo a inovação, fazendo que a inovação comece a impulsionar, né, novos impactos positivos, né, a partir de negócios, né,
que exploram toda essa questão. E startup traz isso de uma maneira muito clara, né? Quando a gente olha as grandes mudanças que estão acontecendo, né, a gente vive um momento de exponencialidade, né, e abundância de comunicação, de recursos, e aí vai, né? Quando a gente também começa a entender que o avanço tecnológico, né, que a cada 12 meses o poder de processamento dobra e a cada 18 meses o valor de armazenamento cai pela metade, então eu vejo que eu processo mais rápido, né, e armazeno muito mais barato, né? Então, o volume de informação que eu estou gerando com a possibilidade que eu tenho fica infinita. E aí, quando eu junto startups, né, que tem tiros curtos e velocidade muito rápida e me entrega algo muito ultra customizado, eu tenho no meio, né, dessa intersecção aqui a grande explosão da nossa relação com startups, né? Vendo que lá em 2010 os movimentos, né, de relação começaram ali do entendimento, a gente começa a ver a Apple comprando algumas empresas de tecnologia bem específica, como reconhecimento facial, que depois de 5, 6 anos vai colocá-las nos seus devices, né? Toda essa questão começa a ganhar força em movimento global e chega no Brasil. Em 2015 a gente vê uma necessidade corporativa das empresas se conectarem com essas startups, não sabendo como, e aí os grandes bancos e grupos começam a se unir para formar os clusters, né? Quando vem em 2018, começou-se a notar que só pegar a startup e fazer prova de conceito não era só o necessário. Eu tinha que o quê? Mudar meu comportamento junto com elas, eu tinha que investir, entender e compartilhar o futuro junto. Só que agora, né, de 2018 a 2020, a gente começou a entender, né, que muitos KPIs socioambientais estavam necessitando de uma alavancagem e que a inovação, né, aberta começou a trazer essa aceleração muito rápido, né, e isso começa a ser um diferencial para quem trabalha com inovação. Começar a trazer, né, uma das ODSs dentro de um projeto, né, de inovação, e aí você começa a trazer o futuro para o presente de maneira muito mais robusta, né? E quando a gente começa a falar de inovação com impacto socioambiental, fica muito claro, né, que você cria uma integração cultural e de propósito, e que você cria um comprometimento com as áreas, né, de sustentabilidade ou de diversidade. E é muito interessante que você começa a puxar esses KPIs, né, que você se comprometeu a entregar lá em 2025, começa a trazer para a atualidade, né? Por quê? Porque, como eu disse, a inovação aberta ela tem uma velocidade, ela destrava, né? Quando a gente trabalha em grandes organizações, nada melhor, né, que uma startup para fazer mudar não só o comportamento, mas a cultura, né, da empresa. Nessa minha passagem por esse viés socioambiental, eu consegui notar que as empresas e os ecossistemas falam muito via as ODSs, né, que são clusters de melhora socioambiental. Então é muito interessante quando você encontra um projeto de tecnologia de uma empresa que não tem, né, nenhum pacto efetivado e que ela coloca, putz, esse trabalho, esse projeto, ele é multidisciplinar e trabalha com uma equipe super diversa e eu consigo ter rastreabilidade disso. Putz, matei o item 10. Poxa, ela é paperless e tudo mais, consumo responsável, número 12. Então, às vezes, em projeto de tecnologia, você começa a matar 4 ou 5 ODSs dessas e começa a contaminar positivamente outras pessoas do grupo. Quando a gente olha esses gráficos, fica muito evidente que a gente tem que entrar nessa onda. Olha só a quantidade, né, de startups socioambientais que estão aparecendo, que estão sendo investidas, né? Essas informações são do distrito, né? Então, olha só, Green Tech, a gente tem 5,7% versus 18,6% de água e energia. A gente vai ver um case mais para frente super bacana que toca nesse lugar, né? Falar um pouco de contexto do Brasil, né? A gente tem 4 startups aqui muito interessantes, né? As duas de cima do ambiente de food tech, a Apetite e a It's For You, elas realmente modificam o grupo social, né? A It's For You, ela verificou que estudantes de gastronomia saíam da escola sem conseguir se engajar no mercado de trabalho. O que ela fez? Fez um iFood, só que no lugar de restaurante ela pendurou chefes de cozinha. Hoje tem chefe que ganha R$20 mil nessa plataforma por mês. Então a gente começa a ver, né, o fomento, né, de grupos sociais. E o It's For You é uma plataforma, né, o Nelson Avaringa notou, que é o fundador dessa startup, notou que tinha 2 elos da cadeia do food tech que estava quebrada, altos executivos estavam cansados de comer comida de restaurante,
e donas de casa que faziam marmitas e não conseguiam escalar. O que ele fez? Ele deu marca, meio de pagamento e logística para essas mulheres, capacitou a cozinha. Do outro lado, ele criou Truck Foods para retirada com carbono quase zero e criou uma ponte entre donas de casa que queriam rentabilizar e pessoas que queriam mudar o seu prato do dia a dia. Então, ele movimentou. Hoje tem dona de casa que ganha mais de R$5.000, protagonista do lar, dentro dessa plataforma. Sem falar no Mature Jobs, que é uma plataforma de relacionamento 50+, né, relacionado a trabalho. Então, muito interessante. E o Lady Drive, que é um Uber de mulheres, que sua mulher dirige, sua mulher pode pedir. Então, a gente começa a entender, né, que startup também não precisa ser, né, aquele unicórnio milionário e tudo mais para mudar o mundo, né? A gente vê pequenas ações, e todas brasileiras, tá, gente? Isso que é muito bacana. Falar um pouco dos cases que eu vivenciei, olhando a cadeia de valor, da oportunidade de fazer uma melhora socioambiental. Em 2017, eu fiz um implante de um chip NFC na mão direita. Eu trabalhava numa empresa do ambiente financeiro. Porque caiu a ficha, eu tenho um implante até hoje. Poxa, você já imprime o cartão em plástico, entrega, gasta carbono. Se a pessoa não tiver um aplicativo, espaço no aplicativo, no celular para ter o aplicativo destravar o cartão, ela vai ter que ligar, mais um custo, né? Então, qual que foi a história? Esse implante, ele tem um depara de um número de cartão de crédito, eu fazia transações direto na máquina. Então, isso foi muito bacana, a análise, né, do impacto socioambiental via a cadeia de valor, né? Então, eu utilizaria esse chip e não teria mais cartão de crédito. Então, aquela carteira gordinha com vários cartões não existiria mais. Então, a gente começa a entender como uma inovação disruptiva, é claro, aqui é uma prova de conceito, envisionada, né, para tentar entender qual que era o design de futuro um pouco mais para frente. E é muito bacana que você começa a desdobrar para outras possibilidades, né? Um projeto que eu também participei, vai lembrar que todos os cases que eu estou apresentando aqui não são sigilosos, já foram apresentados na imprensa. Eu trabalhei no projeto de carne cultivada. Então, quando a gente olha esse projeto hoje, é um projeto que é como se fosse celular há 30, 40 anos atrás, né? A gente está em franco desenvolvimento, só que tem um impacto em ESG muito forte, né? Porque hoje a gente sabe que a cadeia do boi, ela agride muito o ecossistema total, né? E fora as questões, né, legislativas, e com a carne cultivada, a gente consegue trazer para o mercado a mesma quantidade de carne que sai do campo para a mesa em 4 anos, em 2 anos, sem agredir a natureza. Mas é claro, o momento de exponencialização tem algumas questões como energia. Esse processo gasta muita energia, então, a reboque, há uma busca também em startups, né, de energia renovável para fazer com que essa tecnologia alavanque. Hoje o preço da carne cultivada é $1.000 o quilo, então a tendência é que isso venha diminuindo conforme a tecnologia exponencial venha trazendo esse produto para o mercado. Tá? Como informação de contexto, a ideia é que ele entre no mercado brasileiro entre 2024 e 2025, né, já trazendo altos impactos aqui para o mercado. Porque imagina, isso é uma startup de Israel, né? Israel é um pedaço super pequeno, essa tecnologia exponencializando, a gente tem uma mudança, né, do cenário geográfico de proteína no mundo, né? Então aqui fica a dica também para a gente, né, construir o futuro para o presente também a longo prazo. E aqui a curto prazo, também um projeto que eu tive participação também, foi um projeto de tráfego de material animal com drone, né, a princípio, né, algo muito simples, mas que teve um super impacto em ganho ambiental e redução na emissão de carbono. Então, a gente vai aqui da inovação disruptiva, falando da carne cultivada, até uma inovação muito simples, né, que pode mudar o ecossistema ao nosso redor. Eu acredito muito no futuro positivo, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte como executivo de inovação, atrelando cada vez mais os nossos projetos, mesmo que não tenha uma visão ali rápida, né, com impacto socioambiental, é legal fazer uma segunda página também como contribuinte ali de um modelo de negócio, né, sustentável. Aqui, como insights finais, sugiro fortemente que vocês criem desafios focados em impactos. Isso traz valor para a marca, valor para a comunidade, você muda o ecossistema. O RH muito forte participando dessa jornada, porque o RH ele pode buscar ferramentas para contratação, novos tipos de treinamento que tragam, né, essa questão. Energia renovável e carbono já tem que estar na nossa agenda. Criação de novos produtos, sempre olhar nesse novo formato de criação, por quê?
está vindo um consumidor que para a gente ainda está com uma nuvem na frente, que é o sustentariano. Isso fica a dica para qualquer indústria, que é o consumidor que compra não só pelo produto, né, que tem toda a questão de impacto e tudo mais, mas pela embalagem, pelo que a empresa representa. Então, a compra vai ser 360. Tá? E usar a tecnologia disponível como blockchain para trazer rastreabilidade e inteligência artificial para manter o processo. Tudo aqui sem preconceito de utilização. Só que cabe a gente, né, colocar a primeira peça ali naquele quebra-cabeça, mesmo que a sua empresa não tenha uma característica de uma cultura de sustentabilidade ou impacto socioambiental, ter essa coragem, né, de ressignificar o futuro e trazer para o presente. Eram essas as dicas que eu trouxe, que eu queria apresentar para vocês aí dos estudos que eu tenho feito de inovação aberta. Super obrigado e ótima manhã para todos.